Olá, tudo bem? A nossa trilha hoje percorre a demografia brasileira. Você já pensou o que vem a ser demografia? Qual a importância dos estudos demográficos? Demografia é o estudo da população, quanto à sua estrutura, quanto à sua dinâmica, quanto às suas transformações. Então, é de grande importância para o planejamento estratégico de um país. Então, vamos lembrar, nós temos a cada década a realização de um censo, de uma radiografia que o Brasil realiza com o nome de censo. Então, o censo é exatamente um instrumento que nos permite entender melhor como a população brasileira está, digamos, evoluindo. Quais são as mudanças? Onde investir mais em políticas públicas sociais na área de saúde? Onde as políticas públicas sociais devem ser maiores na parte de educação? Então, vejam que nós estamos começando a estudar um tema de grande importância social, de grande importância econômica para um efetivo planejamento. O Censo 2020, isso como eu coloquei a cada 10 anos, o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, realiza um censo maior. Este ano, em função do todo o contexto da pandemia, há algumas pausas, existem algumas mudanças estratégicas da realização do censo em mais de 5.500 municípios brasileiros. O Brasil é formado por mais de 5.500, dos quais nós vamos ter 70% desses municípios servirão como amostra efetiva para realizar o censo. Então, nós vamos começar trabalhando conceitos. Você já pegou aí o seu caderno? Pega o caderno agora, constrói um roteiro. Então, coloca como grande tema demografia. É demografia brasileira. Porém, em alguns momentos, eu irei fazer uma analogia com o contexto mundo. É natural que a gente tenha que ter pontos de referência. Então, primeiro dado, coloque conceitos. Nós vamos trabalhar os principais conceitos. Quais são esses conceitos? Conceito primeiro, número 1, de população absoluta. Então, quando a gente fala de população absoluta, é o total de habitantes de uma determinada área. E o termo para classificar se esse total é elevado ou é baixo, nós chamamos de populoso. Então, quando eu falo assim, olha, o Brasil é um dos países mais populosos do mundo, você vai pensar, então, populoso tem a ver com população absoluta, com o tamanho da população, independente da sua área. Ficou entendido isso? Então, no nosso país, o Brasil é um país classificado como populoso. O Brasil é uma das maiores nações em potencialidade demográfica. Aqui eu tenho essa relação em laranja dos países mais populosos. No planeta, você pode estar pensando, Amália, e a população? Eu vou já falar da população absoluta do Brasil. A população do planeta, podemos dizer que esteja quase em torno de 8 bilhões. Então, mais de 7 bilhões e 800 milhões de habitantes. É isso? Em 2025, serão cerca de 8 bilhões e 100 milhões. E a previsão, porque vivemos num mundo no qual o crescimento da população ainda é efetivo, e a previsão atual é de que no ano de 2050, esse número chegue em torno de 9 bilhões e 600 milhões. A partir daí, nós vamos ver que a maior parte dos países já vai estar com a sua população mais estável, e alguns países ricos já com a população efetivamente em declínio, certo?
A evolução do crescimento da população, você observa desde o início do século XIX, né, até os dias atuais, aqui 2020, que há um crescimento constante. Agora, ele é muito desigual quando eu comparo as regiões do mundo. Observe também neste gráfico que houve um significativo aumento da população mundial da década de 60, digamos, à década de 90. Isso principalmente pós Segunda Grande Guerra, um fenômeno este chamado, olha, aspiado, explosão demográfica. Na verdade, entrávamos numa fase de transição demográfica em que ocorreu uma baixa taxa de mortalidade, a taxa de mortalidade declinou e durante um tempo foi mantida a elevada taxa de natalidade. Então, nós vamos ter um significativo, um frenético crescimento da população, principalmente em países como o Brasil, não é isso? Principalmente em países subdesenvolvidos. Então, nestes países, em função de todo o acervo que chegava em termos farmacêuticos, de vacinas, de antibióticos, nós vamos ter sim uma taxa de mortalidade reduzida. Nós vamos ter a manutenção durante um tempo de famílias numerosas e claro que isso gradativamente, as transformações no perfil foram muito significativas no nosso país. Então vejam que nesse período que é melhor colocar de transição demográfica, a gente vai reduzindo as taxas, não só a taxa de mortalidade, mas a taxa de natalidade, ela efetivamente vai sendo reduzida. Mas você observa que ainda há uma tendência de crescimento. E aí, quando observamos a distribuição da população no mundo, pensa bem, quais são os países, os únicos países que possuem mais de 1 bilhão de habitantes? Pensa, vou te dar alguns segundos. Acertou. Pensou em China e em Índia. Os dois países bilionários. É isso no aspecto quantitativo. A China, por enquanto, ainda é o país mais populoso, mas a Índia vai superá-lo muito em breve. Então, a Índia tornar-se-á a nação de maior população absoluta, provavelmente nesta década, certo? Então, o continente asiático, por ter os países de maior concentração absoluta, de maior população absoluta, aqui com mais de 60% da população mundial. E eu quero que você conheça, olha só, esta é uma representação cartográfica chamada anamorfose. Então, é uma técnica no qual o tamanho da área representa um determinado fenômeno. Observe que eu tenho aqui a China, a Índia com destaque, o Paquistão, os Estados Unidos, o Brasil, a Indonésia, o Japão. Então, esses países que estão aqui na cor laranja, não é isso? E principalmente nessa cor vermelha, são os países de maior população absoluta, ou seja, são os países mais populosos. Então, como é o nome deste mapa? Que técnica é essa que distorce a área, a forma, a distância? Anamorfose. Essa é uma anamorfose da população absoluta. População mundial, como eu coloquei anteriormente, é importante ter essa noção que ela é crescente aqui e que ela vai chegar um momento que vai estabilizar. Então, o ritmo de crescimento vai sendo alterado, ele é bem dinâmico, tá certo? Então, vejam, previsões de crescimento da população mundial. 2100, há uma previsão que a população vai chegar em torno de 11 bilhões. É a previsão, digamos, mais elástica. Alguns colocam que deva chegar em torno de 10 bilhões. Você sabia que no final deste século a população do Brasil vai estar menor do que a atual? Porque vai chegar um momento em que nós vamos
efetivamente declinar, em que o ritmo de crescimento não só diminuiu, mas ele começa, de fato, a taxa de mortalidade e a mortalidade idosa, ela vai ser superior à taxa de natalidade, certo? Então, 50% do crescimento populacional do planeta vai se concentrar em países como a Índia, a Nigéria, o Congo, a Etiópia, a Tanzânia, a Indonésia e os Estados Unidos. Então, nós vamos ver que alguns países, eles vão manter um ritmo de crescimento da população significativo, enquanto que outros, e principalmente os países economicamente desenvolvidos, já vão estar com sua população em declínio, com crescimento vegetativo negativo. Aí você me pergunta, mas Amália, e o que vem a ser crescimento vegetativo? Anota aí. O crescimento vegetativo é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Crescimento vegetativo é o crescimento natural. Aí eu tenho que ver a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Quando a TN, a natalidade, for superior à TM, nós vamos dizer que ocorreu um crescimento positivo. Quando a taxa de mortalidade superar de natalidade, ocorreu um crescimento negativo, ou seja, um decréscimo. E quando essas duas taxas estiverem próximas, nós vamos falar de crescimento nulo, estável, a população encontra-se estável. Olha o Brasil. Então, aqui nós vamos ter as áreas mais escuras com a maior população, é bem desigual. O Brasil possui cerca de, olha só, eu vou colocar aproximadamente 211 milhões de habitantes. Essa é a população brasileira. Só que ela é muito desigualmente distribuída. O estado de São Paulo concentra aí o maior peso populacional. Em termos de regiões geográficas, o Sudeste em primeiro lugar e o Nordeste em segundo lugar. E aqui a anamorfose, no qual destaca-se São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Bahia, esses estados aqui, o Paraná, como os estados de maior população absoluta. E aí o Brasil encontra-se atualmente na 6ª posição. O Brasil, anota isso, é a 6ª potência demográfica, superado pela China, com mais de 1.400 bilhões, a Índia com mais de 1.300 bilhões, os Estados Unidos a 3ª potência, a Indonésia a 4ª, o Paquistão que superou o Brasil, certo? Hoje na 5ª posição, e o Brasil ocupa aí a 6ª posição. Então, esses são os países, depois vem Nigéria, Bangladesh, Rússia, México, Japão, Etiópia. Esses são os países hoje os mais populosos. Se a gente compara, e no ano 2100, a Índia já vai estar na 1ª posição, a China vai ter reduzido muito a sua população e o Brasil ocupa lá, olha só, a 12ª posição, com uma população no final desse século estimado em 180 milhões. Aí você pensa, por que a população vai diminuir? Então, primeiro, significativa queda, anota essa parte, significativa queda da taxa de fecundidade. A taxa de fecundidade ou a taxa de fertilidade está em declínio no Brasil. Por que essa taxa de fecundidade, que é a média de filhos por mulher em idade reprodutiva, está em declínio? Nós temos uma série de fatores. A efetiva participação da mulher no mercado de trabalho, a questão do acesso aos contraceptivos, o processo de urbanização no Brasil. Então, toda uma revolução médica, inúmeros fatores que fazem com que
tenhamos famílias mais reduzidas. Mas lembrar, se a taxa de fecundidade reduziu, nós vamos ter também um declínio da taxa de mortalidade infantil. A taxa de mortalidade infantil reduzindo, ela é inversamente proporcional à expectativa de vida do Brasil. Então você tem, anota aí, declínio da taxa de fecundidade por inúmeros fatores, como processo de urbanização, efetiva participação feminina no mercado de trabalho, certo? O uso, né, isso é a maior difusão dos contraceptivos. Nós vamos ter também, lembra aí o processo que eu coloquei de urbanização, que transforma muito essas famílias, as famílias ficam mais reduzidas. Há um aumento da expectativa de vida, a esperança de vida no Brasil cresce de forma significativa e ela é inversamente proporcional à taxa de mortalidade infantil. Quanto maior a esperança de viver, menor a taxa de mortalidade infantil. Brasil, crescimento vegetativo, eu já comentei, já estudamos o que vem a ser crescimento vegetativo. Quanto maior essa diferença aqui, olha, maior o crescimento vegetativo de um país, aqui no caso, o Brasil. Então, nós temos o crescimento vegetativo no Brasil, ele é positivo, anota isso, nós ainda temos um crescimento vegetativo positivo, porém, o Brasil cresce a um ritmo cada vez menor, chamada desaceleração populacional. É importante colocar isso. Continuamos crescendo, porém a um ritmo cada vez menor. Então, observe aqui, esse mapa é maravilhoso, essa representação no mapa e o gráfico, onde nós vamos ter aqui por volta de 2049 o efetivo decréscimo da população brasileira. Então, ela cresce, ela teve um período de grande crescimento, que é o período pós-Segunda Grande Guerra, onde o Brasil se urbaniza, onde o país se industrializa, onde tivemos um êxodo rural rápido, onde as cidades cresceram da forma mais caótica. Isso gerou profundas transformações no perfil populacional, no perfil social do país. E agora, depois de falar tudo isso, não é isso? Falamos sobre população absoluta, o termo é populoso, falei sobre expectativa de vida, falei sobre taxa de fecundidade ou de fertilidade, falei sobre mortalidade, sobre crescimento vegetativo. Aí você me pergunta, Amália, o reverso de população absoluta? É a população relativa, que é exatamente o total de habitantes de uma área dividindo o total de habitantes dividido pela área. Então é uma densidade demográfica. Hipoteticamente, eu penso quantos habitantes por quilômetro quadrado. Eu tenho que ter a população absoluta e a área. Isso nós chamamos de população relativa, certo? Que é uma hipótese, é uma situação matemática. Quando eu digo assim, o Brasil tem cerca de 25 habitantes por quilômetro quadrado. O Brasil é um país de grande extensão territorial, é o quinto em extensão territorial, é um país populoso. Quando eu divido, eu vou ter cerca de 25 brasileiros a cada 1 quilômetro quadrado. Lembrando que isso é uma situação hipotética. Na prática, nós vamos ver que a população brasileira encontra-se muito mal distribuída. Claro, fatores. Quais são os fatores que explicam essa desigual distribuição? Fatores físicos, fatores econômicos, não é isso? Fatores físicos são os fatores de ordem de natureza. Algumas regiões são mais favoráveis à permanente ocupação do homem. Fatores econômicos, as atividades econômicas e os fatores históricos.
Então vejam que a região costeira do Brasil, essa área litorânea, por todo um processo histórico de colonização exploratória, tem os maiores centros urbanos, possui a maior concentração. E o interior do país é fracamente povoado. Isso por enquanto. Lembrar que demografia é dinâmica. E que quando há uma mudança no perfil econômico, há uma mudança no perfil demográfico. Um exemplo, aqui no interior do país, nós vamos ter a nova fronteira demográfica. As cidades médias são as cidades que mais atraem, são as cidades que mais crescem. Hoje, o maior ritmo de crescimento não vai ser mais como antes nos grandes centros, nas metrópoles, mas sim nas médias cidades, devido todo o impulso gerado aqui pelo agronegócio. Então vejam na área laranja as regiões que são densamente povoadas. Povoada é o termo utilizado para classificar a população relativa de um país, tá certo? O Brasil é um país populoso, é isso, mas é um país ainda, podemos dizer, pouco povoado, em função da sua grande espacialidade. E tudo isso geram dados para que a gente possa organizar em um gráfico com o nome de pirâmide etária, a pirâmide populacional. Então vejam que as transformações ocorridas e que foram enormes em um país onde o envelhecimento populacional é uma realidade. No Brasil, cada vez mais, nós vamos ter o maior percentual de adultos e de idosos e um menor percentual de jovens. Então vejam que a base da pirâmide está estreitando. A base onde eu coloco os jovens, certo? Aqui no corpo da pirâmide é a população economicamente ativa. E no ápice eu tenho exatamente a população idosa. Então, primeira idade, segunda idade, terceira idade. Dá uma olhada. Veja o quanto mudou. Olha como as transformações foram significativas com o envelhecimento rápido da população brasileira. Olha, essa pirâmide é da década de 50. Olha a pirâmide agora de 2020. Significativas mudanças que nós chamamos de bônus demográfico. Então, bônus demográfico é exatamente isso. É quando um país atinge a sua janela de oportunidades econômica, quando há um predomínio de população economicamente ativa, os adultos. Então, fique atento a isso. No Brasil, a expectativa de vida é de 76 anos. Então, nós temos hoje, olha, 76 anos a esperança de vida, a população cada vez mais envelhecida, mais urbana, não é isso? E nós temos o processo de urbanização rápido e o fenômeno do bônus demográfico, não é isso? O que é o bônus? Ocorre quando o número, não é isso? No Brasil, mais de 2/3 de adultos, de população economicamente ativa, esse número de população adulta é superior. Nós estamos perdendo uma grande oportunidade de consolidar, né, isso, a melhor distribuição de riqueza, o melhor crescimento econômico. Então, faça agora o nosso formulário. Vocês vão ver questões relativas ao bônus demográfico, que esse bônus ele tem um período que ele vai acabando, não é isso? O bônus não é algo que é constante, porque lembra o que eu falei? O que ocorre? A população hoje ela é predominantemente adulta. Cada vez menos crianças, percentual de jovens reduz, ao mesmo tempo que aumenta a população de idosos. Então, a tendência de envelhecimento da população. Faça agora o formulário. Qualquer dúvida, pergunta, isso nos pergunta, que nós vamos estar aí prontos para te ajudar. Um grande abraço. Com muita saudade e muito carinho.